Graça e paz, irmãos. Estamos dando início em mais um podcast Europa na Graça. Nós estamos aqui, eu, o Dan Rodrigues, o Jorge Souza, e o nosso convidado de hoje é o pastor aqui da Lagoinha, Swindon, pastor Yuri Politani. Seja bem-vindo, pastor. Deus abençoe. Obrigado pela presença, Jorge. Obrigado, é uma alegria estar aqui, em mais um episódio. E hoje nós teremos aí, como o Dan já falou, o pastor Yuri, né, que vai nos trazer muita informação e com certeza vai ser um bate-papo bem legal. Pastor, suas considerações? Olha aí, agora já subiu a régua da conversa. Agora eu já comecei a ficar mais preocupada. Que é isso? Mas estamos aqui, estou muito feliz, honrado pelo convite. Eu que sou um consumidor diário de podcast, fico feliz em saber que existe mais um projeto e que, para a honra e glória do Senhor, vai decolar. Vai. Amém, amém. Amém. Recebemos, né, Dan? Recebemos. Recebemos. Pastor, geralmente nós gostamos de conversar fazendo uma pergunta para os nossos entrevistados sobre o início de tudo. Como é que foi o início do senhor, o início da caminhada cristã? O senhor nasceu num lar cristão ou assim, o senhor conheceu o senhor no meio do caminho? Como é que foi esse início de conversão? Uau, essa pergunta é sempre boa, né? É sempre muito gostoso lembrar desse momento. Mas meus irmãos, diferente do que a gente às vezes ouve, né? Ex não sei o que, ex não sei o que lá, ex comedor de morcego, ex... Rapaz, a minha vida toda, eu fui crente, nasci crente, e eu sempre costumo dizer para os jovens que eu não tive escolhas, assim. Eu me lembro na minha fase da adolescência, né, que a gente passa por aqueles questionamentos e rebeldia, em que às vezes eu saía, faltava em algum culto, e rapaz, eu ficava morrendo de medo de Jesus voltar naquele dia que ele foi pro porto. Então eram dois, pastor, eram dois. Sabe, eu ia para um aniversário, para uma coisa simples, assim, para uma festa, ao invés de ir para o culto, porque dizia, não, eu preciso conhecer coisas novas, e aí eu ficava pensando, Jesus, não volta hoje. Então, eu sempre brinco que eu nasci para ser crente, e se não tivesse nascido num berço cristão, com certeza viraria crente depois. Então, assim, a minha vida toda, todas as minhas recordações são de dentro, né, de uma igreja. É claro que existe um momento muito especial na vida de todos nós, que é o momento em que nós realmente entendemos quem é Cristo para nós. Isso. Aí, isso sim, eu tive um momento ali na minha adolescência, na faixa dos 11, 12 anos de idade, que foi quando eu tive a minha primeira experiência com Jesus, por uma falta de paternidade que tive, e ali Jesus se apresentou para mim, e aí desde então aquele ato de frequentar a igreja se tornou aí sim algo, né, realmente relevante na minha vida, porque não era mais só frequentar porque a avó, a mãe, o pai mandava. Agora era porque eu sabia o motivo pela qual eu estava ali dentro da igreja. Uau, muito bom. Muito bom. Isso é de qual região do Brasil? São Paulo. Você é de São Paulo. São São Paulo, Paulo. terra da garoa. Maravilha, Aí vem para a maravilha. Inglaterra, né? Continua a mesma terra, né? Exatamente. Com a diferença do calor, né, meu irmão? Que isso daí, independente de onde você morou no Brasil, você tem esse acompanhamento. Mas sou de São Paulo, toda a minha família ali de São Paulo, capital. Morei depois nos mudamos para o interior, mas a nossa vida foi sempre ali na capital e residindo numa cidade linda chamada Atibaia, que fica a 1 hora da capital. Então, tudo é aquele negócio, né? Cidade dormitório. Mas a nossa vida, trabalho, tudo era em São Paulo, no trânsito. Eu acho que foi por isso que eu, quando cheguei aqui, fiquei 4 anos em Londres e falei, não, peraí. Eu saí de São Paulo, que era uma loucura. Eu preciso ir conhecer o interior.
Algo novo, E né? aí me mudei aqui para o interior e desde então não tenho nenhum plano para sair daqui, meu irmão. Também fui assim. Eu sou mineiro, né? Mas nasci no interior, mas eu morei muito tempo em Belo Horizonte, né? Sim. E quando eu morava em Belo Horizonte, a minha vontade era de morar em um lugar maior, de ir para São Paulo, para lugares maiores. Aí eu vim para a Inglaterra. Agora não, quanto menor o lugar, para mim é melhor. Já estou achando grandes vindo. Não, né, acho que a gente chega numa idade em que qualquer coisa que envolva ter trânsito já não nos interessa mais, entendeu? Não, Tô fora, né? Tô fora. é verdade. Não, é loucura demais. Cidade grande não é mais para mim. Gosto de ir visitar e todas as vezes que faço essa visita, seja para Londres ou para alguma cidade grande, eu fico muito feliz com a decisão que tomei de me mudar para o interior. E morando em Atibaia, pastor, sempre foi de igreja mais histórica ou igreja mais pentecostal? Qual era sempre foi a Lagoinha? Como é que foi esse lado aí? Rapaz, essa pergunta é muito boa porque eu passei em todas as denominações que você imagina, né? Durante a minha infância, eu tive a grande alegria de passar um tempo morando com os meus avós. E a minha avó, eu acho que como toda pessoa, né, com mais idade, ou essa pessoa cristã estava dentro da Universal, provavelmente de uma Deus é amor, algo do tipo, né? Então, eu passei um tempo com os meus avós que frequentavam a Universal, tive o meu tempo de quadrangular e depois, por influência dos meus tios, assim que a Renascer começou, né, com aquele movimento, né, o Uhum, pentecostal, é, no Brasil, em que agora tinha uma banda completa. Passei também por essa onda que aconteceu em todo o Brasil e ali a gente permaneceu até que também por influência dos nossos tios, quando toda a família vai para o interior, a gente começa uma denominação chamada Comunidade Shalom. É uma uhum. igreja singular, só tínhamos nós ali, não existem outras unidades pelo Brasil. E aí ali foi basicamente a vida toda, muito com essa identidade dessa onda que a Renascer, depois outras igrejas, né, começaram a gerar em questão de louvor, em questão de palavra, de ministério de evangelismo. Aí Uhum. vem a Lagoinha, né, no ano ali 2000, com o movimento do Diante do Trono, Antônio Cirilo, David Keelan. Então eu basicamente surfei todas as ondas que você imagina que o cristianismo teve no Brasil. E eu me sinto muito honrado por isso, sabe? Porque, infelizmente, existe um preconceito, né, a respeito de placas de igreja. E eu, Uhum. desde que iniciei o meu ministério, seja com jovens, depois a gente tinha uma escola chamada Edificar, e o Ministério da Palavra, eu sempre tive portas abertas em todos os ministérios, eu sempre Maravilha. frequentei, desde uma Assembleia de Deus Madureira até um Bola de Neve. E, Era amplo, né? Era amplo, né? Exatamente. E eu sempre comento que foi daí a paixão que eu tive de sempre estar envolvido em redes pastorais, em que pastores de Uhum. uma cidade se reúnem, tomam um café, conversam. Na cidade de São Paulo, nós fazemos parte de uma rede chamada Aliança, onde você tinha dentro de um culto pastoral, desde uma Deus é Amor, uma Assembleia de Deus, a um Bola de Neve, Renascer, Ministério Lagoinha, enfim, e aí você tinha ali todo mundo junto, sabe?
trocando uma ideia, conversando, abrindo o coração sobre dificuldades e problemas, e também, obviamente, dividindo alegrias da expansão que o reino de Deus teve naquela época no Brasil, né? Que foi um avivamento maravilhoso que todos nós pudemos desfrutar através da adoração. E veio daí essa grande paixão que eu sempre tenho de todos os lugares em que eu estive, de participar de redes pastorais, porque eu acho muito legal você, sabe, conhecer, conversar com todo mundo. Uhum. Aí, pastor, o senhor tá. Na linha de tempo aí, você foi para uma Claro. igreja no interior que era com influência dos seus tios. Os seus tios que eram os pastores dessa igreja, eles que são os fundadores e pastores, Isso. então já tinha uma parte pastoral na família, então, né? Tinha por parte dos Amém. tios. E eu também sempre comento com os jovens que é engraçado isso, né? Muitas pessoas, você chega para um adolescente, você fala, qual é o seu sonho, qual é o seu projeto? E aí ele vai falar, olha, eu quero ser engenheiro, eu quero ser astronauta, enfim, cada um tem o seu objetivo. E eu, rapaz, sempre, desde a minha adolescência, quando perguntavam para mim assim, o que você quer ser? Eu falava, eu quero ser pastor. Eu Tudo tava quanto... definido, né? Eu sempre sonhei com isso, sempre desejei isso. Não sei se, obviamente, por influência, né, dos meus tios, da família ali, porque como pastores, é realmente mais da família dos meus tios que vem essa linhagem pastoral. Uhum. Mas era uma coisa, eu me lembro na minha pré-adolescência, na minha adolescência, eu sempre queria sentar no primeiro banco, e eu ficava vendo, né, o pastor ministrando, pregando, sempre achei aquilo lindo. É da criança E do terninho, né, que vai lá na frente. exatamente. Então, assim, durante toda a minha pré-adolescência, adolescência, quando perguntavam para mim, olha, o que você vai ser? Eu falava, olha, eu vou ser pastor. Essa Legal, vai ser a minha vocação. Então eu sempre desejei isso. legal. E começou ali, igual muitos de nós, né? Eu também, basicamente, a minha vida toda na igreja. O meu tempo maior de rebeldia é quando eu fazia raiva em alguém e ia para o banco. Eu deixava 2, 3 meses no banco e ele falava, volta. Aí voltava. E assim, aquela passar instrumentista e depois parte do louvor. E aí, depois disso, quando é que foi? Eu quero. Claro que o pastor falou que sempre teve o desejo de, de ministrar, mas assim, eu agora vou deixar um pouco o instrumento de lado e eu quero me dedicar ao estudo, né? Eu quero a teologia. Quando é que foi essa virada de chave? Ou foi uma coisa automática? Ou foi assim, largou e começou outra coisa? Ou foi fazendo os dois ao mesmo tempo? Pastor, bom, acho que como basicamente todos aí que andam, né, por esse trilho, eu me lembro de, inicialmente, grupo de louvor, sempre estive envolvido com música, né, uma paixão minha. E ali eu me lembro que fui treinado, né, discipulado para, eu não me lembro a idade agora, mas comecei a liderar os jovens. Comecei a liderar os jovens da igreja e foi uma experiência muito legal. Nós, na época, como primeiro líder de jovens ali, a gente tinha cerca de 50, 60 jovens. E aquele Uau. negócio, né, de acampamento. Depois disso, tem uma parte que eu gosto muito de lembrar, de ter em memória, que foi quando as igrejas no Brasil começaram a frequentar os encontros com Deus. Fizeram parte disso? Aqui. Só aqui na Inglaterra que eu fui Só conhecer aqui na Né? o encontro de Inglaterra? Deus. Uau! Na É, videira. Uhum. nós frequentávamos, primeiro como frequentadores, depois de um certo período, nós tínhamos um grupo que durante o ano a gente chegava a fazer 6, 7 encontros com Deus. E agora Uau. não mais só para nossa comunidade, mas para outras igrejas que não tinham a estrutura. Então, por exemplo, o pastor tinha lá a igreja, olha, eu não tenho uma estrutura para fazer um encontro com Deus. Então, o pastor nos chamava, a gente preparava tudo, o acampamento.
E para quem, obviamente, já esteve no encontro com Deus, sabe que ali tem muito, né? Aquele negócio do discipulado, do face-to-face, você conversar, a pessoa se abrir. E, obviamente, aquilo foi fomentando dentro do meu coração ainda mais o desejo. Depois disso, agora já na fase adulta, casado, eu fiz teologia pelo Instituto Sebime. Eu nem sei se ele existe ainda. E aí que a Lagoinha começa a entrar na minha vida, porque depois do curso, na época, também não sei se é esse nome ainda, mas a gente chamava de curso livre de teologia, que são os 2 anos que você faz. Então, depois de fazer o Sebime, eu comecei a fazer diversos cursos de extensão, tanto na Lagoinha, quanto no Instituto Ágape, da doutora Neuza Tioca, ali em São Paulo. Então, frequentando sempre muitos cursos, estudando, gostava muito. Depois, eu passo um período em que nós, como eu comentei aqui, nós abrimos uma escola chamada Edificar. E ali eu acho que foi assim a grande certeza daquilo que eu queria. O Instituto Edificar, a gente pegou todos os temas que existem dentro da teologia e a gente resumiu em pequenos módulos que podiam ser ministrados nas igrejas num final de semana. Então, né, normalmente as igrejas do interior, é muito difícil uma pessoa conseguir se dedicar, né, os 4 anos estudando teologia, mas isso não significa que aquela igreja, aquela comunidade não tem fome de aprender mais sobre diversos assuntos, angiologia, homilética, e até desde um panorama bíblico, né, que é mais simples, até a história da Bíblia, enfim, todos esses assuntos que estão dentro da teologia que você estuda, né, a gente transformou em pequenos módulos e aí a gente ia nos finais de semana, normalmente de sexta, sábado, domingo, a gente ia para uma igreja do interior, uma igreja, a igreja se reunia e ali a gente ministrava os cursos que aquela igreja, o pastor, né, obviamente nos pedia. Então, esse envolvimento pastoral, ele foi acontecendo de forma muito natural. Até que eu tive uma experiência muito marcante assim na minha vida, numa dessas igrejas em que nós estivemos, na cidade de Bragança Paulista, o pastor ele precisou de se retirar durante, se eu não me engano, 2 meses para um tratamento. E aí ele me convidou, olha, será que você não pode ficar pastoreando aqui a igreja durante esses 2 meses em que eu vou estar fazendo esse tratamento? E ali, meus amigos, foi assim, a minha primeira experiência, sabe, de você estar à frente de um ministério, olhar para aquelas pessoas como ovelhas. E eu confesso que depois dos 2 meses, quando ele voltou, eu fiquei muito triste. Passou o balde na boca, né? E tomou a igreja, né? Eu fiquei muito triste, Mas é engraçado que justamente nesse período, obviamente que a gente vai conhecendo mais, né, sobre a igreja, sobre a instituição, o desejo em si de me tornar um pastor, ele diminuiu um pouco. E então, diversos cursos, ministrando, tocando, né, a escola Edificar, a gente tinha um projeto com os jovens no Brasil que chamava Guerreiros da Última Geração, e era uma banda com ministração, então a gente viajava ali em São Paulo, dentro de uma Kombi, que era muito legal. Enfim, sempre visitando, ministrando, e só que assim, o desejo pastoral em si, ele deu uma diminuída durante esse período. E aí vem essa mudança, né, para Londres, e aí sim, quando a gente chega em Londres, que a gente chega na Lagoinha de Londres, através do pastor João e da pastora Lília, a gente começa a ser preparado realmente, aí intencionalmente, né, mais para essa vocação pastoral. Que legal. Que bom. Que legal. E nesse tempo, durante todo esse período que o senhor estava sempre ajudando e envolvido, o louvor sempre estava presente, né? Assim, você como Sempre. atuante no louvor. Aonde eu tô, tem um violão, rapaz. Tem violão. Aonde eu tô, tem um violão, tem Já chega olhando, né? Já chega olhando.
eu não consigo, gente, eu não consigo fazer nada sem música, nada. Se você me pedir para fazer uma ministração sem música, eu não me sinto à vontade. Seja trabalhando, orando, pregando, rapaz, tudo para mim tem que envolver música. E é engraçado que quando o senhor quando tem as reuniões da Conexão Pastoral dos pastores daqui, quando você chegou lá na vida, a primeira coisa que você fez foi ir lá na Line, né? Ver as caixinhas de som. Perguntar qualquer pastor, você já foi lá olhar o setup, como é que tá? Falou, opa! O pessoal, eu acho muito engraçado que o pessoal fala que quando você recebe o derramamento do óleo ali, aquele momento, né, em que você é consagrado a pastor, existem algumas mudanças na sua mente. Eu ouvi isso de um pastor e dei muita risada. Ele falou assim, a primeira delas é que você, como pastor, quando te perguntam quantos membros você tem, você conta até a criança que está na barriga ainda. E depois disso, você vira um observador da onde quer que você vá, para que você tenha ideias. Então, assim, qualquer lugar que eu for, eu vou olhar o som, eu vou querer saber sobre o louvor ali, como é que é feito, a estrutura, o Kids também. Hoje, na Lagoinha Kids Swindon, ele é dirigido pela minha esposa. A gente tem uma história com criança também que é muito bonita. Legal. E a gente gosta muito de investir nesse Ministério de Kids. Então, aonde quer que eu vá, que nem eu estava lá, eu já perguntei para o pastor Mateus, o que são essas divisórias aqui? Ele começou a falar da escola, que a videira tem. Rapaz, ali a minha mente já vai Viajou, né? para diversos lugares. Ai, ai. Mas você sabia que a respeito de louvor, eu vou contar uma história para vocês aqui também, entrevistado o senhor, mas eu vou contar uma história também. Nos anos 2000, você me fez lembrar disso, nos anos 2000, quando surgiu o grupo de louvor do Diante do Trono, eu morava em Belo Horizonte. Eu era de uma igreja tradicional. Mas aí eu tinha um amigo que era da Lagoinha, e tocava trompete naquele coral do Diante do Trono. Então eu terminava o culto da escola dominical da minha igreja, saía correndo e ia para a Lagoinha para assistir o ensaio deles, dos metais. Terminava o culto deles e ia começar os ensaios dos metais. Aí eu ia para lá para ver os ensaios dos metais. Eu tocava flauta na época, transversal. Aí ia para lá e ficava babando dos profissionais tocando. Olha, eu falo que quem teve o prazer de viver aquela época, né, meu irmão? O pessoal fala do worship, que o worship nasceu agora. Eu falei, não, vocês não sabem o que é Antônio Cirilo cantando Poderoso Deus por 40 minutos. Gente que... É verdade. Rapaz, era só doideira. Eles tinham um congresso que chamava... não era Fogo Chama, Chama em Fogo, alguma coisa do tipo. Aquilo ali, meu irmão, era 1h30, 2 horas de adoração intensa. Gente no chão, gente caída. E aquilo tomou todo o Brasil, né? Exatamente. Um tempo maravilhoso. Eu acho que essa questão de worship é mais porque veio de fora, né? Eles só mudaram o nome, né? Mas a gente já estava... Não, a tinha uma gente, olha, essência, né? esse pessoal mais novo aí que acha que sabe, não, a gente já vive isso, ó. É verdade. O pastor lá de São Paulo e com certeza uma geração bem mais jovem, né? Mas chegou a pegar a apresentação lá do João Alexandre, João Alexandre, Kleber Lucas, bem eclético, né? De tudo um pouco. Asaf Borba, Azar. Ademar Campos. O meu maior professor sobre adoração foi Ademar de Campos. Ademar de Campos. Olha, não, de tudo, meu irmão, de tudo. Até eu não sei se você na região, eu acho que era só em São Paulo que a gente tinha o SOS da Vida. Eram 24 horas de bandas alternativas ali no... Ai, me fugiu o nome. Eu tô com o Sambódromo do Anhembi na cabeça, mas não é esse nome. E ali a gente ia... Era o auge, né?
você tinha Cates Barneia, Oficina G3, Gosto. Filhos do Fogo, Resgate. Resgate. Uau, muito bom resgate. E não sei se vocês viram, cara, a Oficina G3 vai estar em Londres. Eu falei, eu vou ser o primeiro da fila. O primeiro ingresso eu sou fã também. Porque não só é a Oficina G3, como com a formação original. Exatamente. Tirando, se eu não me engano, o manga, né? Que não O manga tá. o manga que não tá no original, tá o PG. Isso. Mas Eu vi o ouvir PG lá em Birmingham já, aqui na Inglaterra. Ouvir PG cantando Oficina. É bom, né? Não, vou falar. E eu sou fã também, pastor. Você fala com o pessoal mais novo, eles não fazem ideia de quem que é essa turma. Não sabe. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Uma vez eu tô em Londres, cara, ministrando oferta, na Lagoinha de Londres. Aí eu olho um senhor super simples, assim, com envelope na mão. A hora que eu olhei, eu falei assim, não é possível. Não é possível. Aquele ali é o Brother Simeon. Uau! Gente, eu não sei para vocês, mas assim, Brother Simeon para mim, eu não sei para vocês, mas para mim. Rapaz, eu fiquei tão nervoso. E aí ele entrou na fila para entregar sua oferta. Eu não aguentei. Eu desci e falei assim, é o senhor mesmo? Não minta. Aí ele olhou para mim e falou assim, bro, como assim, senhor? Ele falou assim, olha, depende, quem você acha que eu sou? Eu falei, você é o Brother Simeon? Ele falou, sou eu mesmo, cara, e me deu um abraço. E aí eu lembro que, assim, ali para mim, eu lembro que eu subi correndo, o grupo de louvor estava se preparando para cantar, eu falei, gente, o Brother Simeon tá aqui, eles olharam para mim e falaram, quem que é? Eu falei, não, para tudo, para adoração, vocês precisam agora ter uma aula de quem Ele são era esses muito caras, bom. pelo amor de Deus, cara. Muito bom. Mas, pastor, a gente vê que o pastor é bem eclético, assim, né? Diferentes estilos e tudo. Sim. E até mesmo sendo instrumentista, né? Numa época antes de estar como pastor, provavelmente em igrejas tocava e tinha acesso a muitas igrejas. E depois, quando começou o lado mais pastoral, né? E até o pastor falou que chamava Aliança Pastoral, que era o nome do trabalho isso, que vocês no Brasil, e tinha lá, no caso, que eu achei assim, eu vim de uma igreja que ela era mais exclusivista, assim, então na realidade eu fico chocado com certas chocado com o lado bom, né? Vendo pastores de diferentes denominações interagindo de uma forma tão tranquila assim, né? Natural, né? É uma coisa que eu sinceramente eu fiquei eu fiquei assim de uma certa forma chocado. Não, rapaz, será que é isso mesmo? E para a glória de Deus mas assim, então, como instrumentista, frequentando às vezes toca numa igreja, depois é convidado para tocar na outra, então o pastor tinha essas facilidades. Mas já no lado, é a minha pergunta, no lado ministerial, tá? Então você chega nesse grupo de pastores que tinha lá um pastor da Assembleia de Deus, um pastor da Igreja Presbiteriana, do seu lado, é como se uma grande comunhão com todo mundo. Mas sim, o pastor via nos outros pastores algum tipo de reserva, ou todos tinham esse mesmo entendimento? Porque, como é uma coisa nova para mim, para ser sincero, a gente queria entender um pouquinho mais como é que o pastor acha que era o sentimento daqueles que estavam lá com vocês. Olha, boa pergunta. Olha, é claro que infelizmente, né, a história da igreja, a forma como ela foi construída, ela cria, né, essa divisão e esses paradigmas, principalmente quando você fala de regras e tradições, né, que cada denominação cria, enfim.
Mas o primeiro pensamento que eu sempre tive, e todos nós podemos observar, é que, independente da sua denominação, existe um assunto, obviamente, depois, em primeiro lugar, Cristo, né? Mas existe um assunto que todo mundo gosta de falar, que é um assunto chamado avivamento. Todo mundo. Se você conversar com um assembleano, se você conversar com um, vamos colocar uma igreja mais tradicional, todos, aliás, um pastor mais tradicional, todos eles vão gostar de falar de avivamento. Isso é fato. E aí você começa a observar o quê? Que todos os avivamentos possuem a mesma história, a mesma origem. Um grupo de pastores que se reúne para orar, adorar, e aí aquele avivamento acontece. Essa história se repetiu na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, em Wales, Ilhas Fiji. Qualquer avivamento, né, a Rua Azusa e qualquer um que nós somos citarmos aqui, ele vai estar falando de uma reunião de pastores, de um momento em que os irmãos se reúnem e o Espírito Santo, a graça do Senhor, vem para aquele lugar. Então, pastor, uma coisa que assim, claro, esse receio, né, de por que eu estou aqui, ele sempre acontece. Ele sempre acontece. Às vezes o pastor chega ali com um convite. Infelizmente, alguns mal intencionados, né? No Brasil, a gente tem muita influência sobre a política, né? Todo mundo quer discutir muito sobre política. E aí acabou que se manchou um pouquinho a imagem, né, dessas grandes reuniões de pastores, porque, infelizmente, algumas mudaram a sua visão para algo político, né? E não para um café, para um encontro. Mas, graças a Deus, eu sempre fui colocado dentro desses ambientes. Eu me lembro das reuniões pastorais que aconteciam, o café da manhã com os pastores, que acontecia com o pastor Reubustini, ali em São Paulo, em que, sabe, era um ambiente tão leve. A gente chegava ali, existia um café da manhã para todos os pastores, a gente sentava, tomava café da manhã, depois a gente ia para um momento de louvor. E uma das coisas que eu achava muito interessante ali é que, quando você chegava naquele ambiente, apesar de você estar, né, numa reunião de pastores, esse título, o peso que isso carrega, ele era deixado para o lado, porque todo mundo ali era legal, era igual. Ninguém estava ali para ouvir um conselho ou algo do tipo, a gente só estava ali para ter comunhão. Então, esse próprio ambiente, ele já quebrantava aquele pensamento de, poxa, será que eu estou no lugar certo? Será que vão falar de política? Será que eles estão aqui só para me, né? Então, o próprio ambiente criado nessas reuniões e encontros pastorais já faziam com que esse paradigma fosse quebrado. Muito legal, muito bom. Eu pude participar com o Dan no último que teve aqui na igreja em Swindon, né? Da igreja Ribeira em Swindon, e a gente vê da forma que o coração dos pastores estão ali, né? Se ajudando, falando das necessidades, um aconselhando o outro, um edificando o outro, ajudando o outro, isso que é importante, né? E os ministérios, então, saem fortalecidos para assistir as devidas igrejas, independente de teologia, ou se uma é mais pentecostal, a outra não é tanto, mas esse momento de vocês fortalece o grupo de pastores para sair, então, e assistir as ovelhas, né? Os seus membros. Então, eu achei muito legal esse... Até porque uma observação que a gente precisa fazer aqui muito importante é que existe um motivo, né, que faz com que os pastores eles tenham uma vida, às vezes, um pouco solitária. Porque você não consegue, dentro da sua membresia, se tornar amigo, né, das suas ovelhas. Porque, obviamente, existe, né? A ovelha, ela tá ali para ouvir o pastor, a direção. Então, aquele momento de descontração, às vezes, ele acaba faltando.
E existe a grande questão de pastores que hoje entram em depressão, em burnout, porque a vida social dele acabou. E a razão dele é a igreja, o motivo de oração dele é a igreja, e ele está sempre socorrendo as ovelhas e nunca pensando na sua saúde mental, na sua saúde natural. E assim, uma coisa que eu, como pastor, desde que assumi esse cargo, eu tenho uma regra, eu e a pastora Melissa, a gente tem uma regra, que é todo mês a gente vai para algum lugar onde a gente vai sentar num banco e ser ministrado. Porque, apesar do cargo pastoral, todos nós somos filhos de Deus. Isso. E filho, e querendo ou não, poxa, todos nós aqui temos vivência de púlpito. Exato. Você está ali em cima do púlpito, você recebe aquela palavra, só que a sua cabeça tá, poxa, aquele irmão na minha frente está dormindo. O som não tá legal. Será que essa linha tá funcionando? Olha, será que aquele abençoado que tá ali na frente está entendendo que essa ministração é para ele, não para a esposa dele? Existe uma série de situações na sua mente olhando para aquele pessoal te ouvindo, sim ou não? É Oh, meu verdade. Deus. É diferente. E às vezes a gente está numa rotina tão grande disso, mas qual é o dia que nós, como pastores, eu sento ali e eu vou ouvir os meus irmãos que estão aqui? Quando é que eu vou sentar para ouvir o pastor Mateus, o pastor Renatinho, o pastor Gleidson? Eu e a pastora Mel, a gente pega às vezes o carro, a gente vai até Londres, a gente senta ali na última fileira e fala: Senhor, hoje eu estou aqui para ser filho. Eu quero levantar a mão, eu quero chorar se for necessário, eu quero ouvir a palavra, eu quero levar lá o meu envelope, eu quero ser uma ovelha também, eu quero ser cuidado. Amém. Um dia de ovelha, né? Eu quero meu dia de ovelha. Né? Exatamente. E isso parece que ser algo tão simples, mas que, quando esquecido, leva a essa situação que a gente viveu recentemente, né? Que houve, né? Essa doença que pegou aí o mundo inteiro. E você viu pastores cometendo suicídio, pastores que, sabe, abandonaram, né, os seus cargos, até mesmo a sua família. E aí você vai conversar com essas pessoas, elas estão assim completamente, sabe, isoladas daquilo que é a realidade nossa, do dia a dia. Eu tive um presente de Deus de ter um amigo, o pastor Nascimento, e quando eu falo, algumas pessoas até se escandalizam um pouco, mas por incrível que pareça, meus irmãos, todas as vezes que eu sentava com ele para um tempo de conversa e de discipulado, ele me levava para jogar bilhar. E a gente jogando bilhar, ele ia conversando, a gente ia, eu ia ali me abrindo e acontecia o tempo de discipulado. O meu pastor, né, que também era o meu tio, todas as vezes que eu precisava ter um papo com ele, isso não acontecia dentro de um gabinete. Sabe o que ele fazia? Ele sempre dizia que todos nós precisamos de chocolate. Então a conversa começava com chocolate sendo aberto, porque ninguém consegue ficar bravo comendo um sonho de valsa. Chocolate. E aí essa conversa ela ia acontecer numa padaria, ela ia acontecer numa sala, sentado num sofá, sabe? Para que nós, né, que temos essa responsabilidade, estamos à frente de um ministério, a gente também se lembra: olha, eu também sou filho, eu também tenho problemas, ou não é? Isso. Eu também brigo com meus filhos, eu também bato a quininha o dedo, né? o dedinho na quininha, eu também discuto com a minha esposa, a gente é normal, gente. Exatamente. E isso é uma reciclagem muito boa para a gente fazer. E o pastor vê, porque assim, na realidade, independente de idade, né? Você tem os pastores com um pouco mais de idade, tem os mais jovens, mas acaba sendo uma tendência. Será que hoje em dia a tendência é sair de gabinete e ir para a vida real, igual o pastor? Eu conversei com um pastor tal, a gente estava até jogando um bilhar, e outro me levou para tomar um café. O pastor vê uma saída de gabinetes pastores indo para encontrar
as ovelhas ou as pessoas que são discípulas em ambientes reais da vida? O pastor vê esse movimento? Olha, eu não só vejo, como eu fico muito feliz com ele. Porque a pergunta que eu faço para vocês é: imaginemos que hoje eu e você precisamos nos encontrar com Jesus. O último lugar que ele está ia ser num gabinete pastoral. É verdade. Ele ia estar no meio de pecadores, É verdade. ele ia estar conversando com uma mulher samaritana, ao que aos nossos olhos talvez não nos agradaria, porque o que ele está fazendo, conversando com uma mulher samaritana. Ele ia estar no meio de. Ele não iria estar num gabinete pastoral. E uma das coisas que é muito interessante, e isso eu gosto muito de estudar sobre psicologia. Minha primeira formação é como relações públicas, e no primeiro ano você estuda psicologia. É fato, meus irmãos, quando eu pego uma pessoa e coloco dentro de um gabinete pastoral, aquele ambiente já cria na pessoa algumas resistências. Em que, olha, será que eu posso me expor? Ou eu estou aqui para tomar uma bronca? Você está entendendo? O gabinete pastoral, ele já cria. Intimida, né? Intimida. Agora, olha só. Fala para mim qual vai ter um peso maior na sua vida ao você me chamar para dizer: olha, eu estou passando por uma situação financeira difícil e eu te chamo para conversar dentro de um gabinete, dentro de uma igreja onde você já frequenta, onde você já está ali todos os sábados, todos os domingos, você já conhece as cores daquela sala, você já sabe o cheiro que tem a sua igreja. Então a sua mente, ela já vai estar ali dentro de um espaço em que você cultua Cristo e você vai ter algumas resistências. Agora, qual vai ter um peso maior? Eu estar nessa sala ou num café, num Starbucks, com um café gelado na mão, conversando com você sobre o seu dia a dia e entendendo qual é o seu problema, que muitas vezes ele não vai estar diretamente sendo colocado para que você perceba qual é a situação, mas às vezes indiretamente, numa conversa, você, olha, consegui identificar isso e aquilo. Então, assim, esse ambiente de eu estar na sua casa, da gente estar num café, da gente estar num parque, correndo. Meus irmãos, ano passado, nós homens, precisávamos emagrecer. Né? E aí eu não lembro quem teve uma ótima ideia de, então, vamos para o Lead Yard, que é um parque que tem aqui, né, em Swindon, correr pela manhã. E, meus irmãos, não foi assim um discipulado poderosíssimo, porque primeiro que a gente não conseguia falar muito, né, porque estava ofegante. Só ouvir, né? Só ouvir. Mas, meus irmãos, para quem já esteve ali, sabe, você caminhando, a natureza, os pássaros, em tudo você consegue ver Jesus naquela situação. Verdade. Então, eu creio que esse movimento existe, eu creio que ele é muito poderoso e que a tendência é que ele, na verdade, só aumente. Olha que bom. Então nós podemos, assim, da nossa conversa, identificar a seguinte frase: Jesus, o pastor dos pastores, não estaria te atendendo num gabinete pastoral. Olha só, isso é marcante. E é lindo, não é? É lindo, é lindo. Jesus a gente tem todo ano eu gosto de fazer uma série chamada Caminhando com Jesus, e é incrível como Jesus era simples, é incrível como na sua simplicidade ele conseguia atingir os objetivos mais complexos, né? O de constranger as pessoas em amor, o de caminhar com pessoas que não eram dignas da sua presença. Então, isso é maravilhoso. E olha só, quando a gente fala do Senhor Jesus, a gente vê ele ou na multidão para atender o necessitado, ou num lugar atentado fazendo uma refeição. Então, assim, esses dois ambientes, eles mostram, eu acho, assim, você na sua essência. Porque quando você vai para atender o necessitado, ele vai se despedir de tudo, porque ele precisa
de ser ajudado, ele precisa ser auxiliado de alguma forma, ou é uma cura, uma libertação. Então, é a pessoa na sua essência. E o ambiente mais familiar ou algo mais precioso do que você sentar à mesa para fazer uma refeição, onde você também, ali você vai sair, vai se despedir, às vezes, de etiqueta, ou de uma coisa, ou de certos... Você involuntariamente, você vai conversando, daqui a pouco, quando você pensa que não, uma coisa que você não faria no ambiente de um gabinete, você faria ali sentado à mesa conversando. Eu acho isso muito legal. Não, você fica completamente desarmado, né? O ambiente em que você está. Se vocês me permitem, eu sempre gosto de dar o exemplo do nosso pastor regional aqui, o pastor João, que eu, como líder, né, lá na Lagoinha Londres, às vezes você quer ter aquela reunião que você fala assim, olha, eu tô indo para essa reunião e eu tô indo bravo. Já passou para essa sensação, não? E o pastor João, ele tinha uma tática com a gente, que era o seguinte, quando a gente chegava na casa dele para as reuniões, até hoje, né, ele faz com os líderes que estão lá, ele nos abraçava, e aí você sabe quando a pessoa está soltando o abraço? É nesse momento que ele segurava um tempinho mais. Ali, aí você já ficava dos 100% que você estava bravo, já diminuía para 60%. Dava uma diminuída, né? Aí ele falava assim, meu irmão, antes de nós conversarmos, vamos tomar um chá? Que ele gosta de tomar chimarrão. Uhum. O que acontecia? Quando a conversa ia começar, você já... pastor, eu não quero falar mais nada, eu quero só... Já perdeu o foco. Eu me lembro uma vez que eu cheguei na casa dele e falei assim, olha, não interessa o que o senhor vai fazer, eu tô aqui para brigar com o senhor. Ele olhou para mim e falou assim, tá bom, meu filho, mas antes, deixa eu te dar um abraço. Eu falei, não, cara, eu não quero um abraço, porque você dá um abraço. É tática. Eu não posso perder. Então, isso é maravilhoso demais. Isso é bom. E você sabe que, dentro desse assunto que a gente está falando, hoje, no meu discipulado, de manhã, eu estava ouvindo um pastor falando mais ou menos sobre isso, sobre Jesus, essa multiforma de Jesus, de às vezes estar na multidão, de estar numa mesa conversando, mas tinha um outro momento que Jesus ele não se constrangia de deixar todo mundo de ficar sozinho também. E fala o seguinte: às vezes a gente vive num mundo, igual principalmente no contexto pastoral, de que tem que resolver todos os problemas, de que tudo ali tem... Não, Jesus não se preocupava em resolver todos os problemas. Tinha muita gente para ser curada lá, mas ele falou, não, eu preciso ter minha intimidade agora eu vou para o monte, eu vou orar. Agora eu vou buscar. Não, agora eu vou estar na mesa aqui, vou comer com as pessoas. Então, Jesus, ele sabia bem aproveitar esse tempo dele, né, assim, com pessoas, não ficar preso só em coisas burocráticas. Isso é muito interessante, eu achei. Uau, E você sabe que uma experiência assim que foi muito marcante para mim, quando nós fomos transferidos aqui para Swindon, nós morávamos em Didcot, ali em Oxford, uma cidade maravilhosa. E aí todos os dias, para quem conhece aqui Swindon, né, porque a gente do mundo inteiro nos assiste aqui nesse podcast, não é mesmo? Que Deus nos ouça. Quando a gente chega ali em Swindon, naquela primeira rotatória, eu me lembro que nos primeiros 6 meses que a gente ainda continuou morando em Oxford, vindo para cá nos cultos, a hora que a gente passava por aquela rotatória, eu fazia a mesma oração todo final de semana, ou todas as vezes que eu chegava em Swindon, eu fazia a mesma oração durante 6 meses. Eu pedia assim, Jesus, me ensina a amar a todas essas pessoas que estão na nossa comunidade como o Senhor as ama. Porque uma das preocupações que eu tive quando me tornei pastor aqui na Inglaterra, eu ficava pensando, mas como é que eu vou amar alguém que eu não conheço como uma ovelha, não é? Como que eu vou me dedicar a essas pessoas como Jesus se dedicou aos seus discípulos e às pessoas que ele encontrou? Porque se você for parar para pensar, meu irmão, é um amor que não dá para a gente explicar. Não dá para a gente explicar assim na nossa racionalidade, né? A forma como Jesus amava, tratava as pessoas.
e a gente pensa, como que eu vou amar uma ovelha que eu não conheço? Como que eu vou amar uma pessoa da forma como eu fui amado e tratado pelo meu pastor? Se você teve um pastor que te amou, que cuidou de você, como que tudo isso funciona? E uma das coisas que sempre me constrangeu no ministério pastoral é o dia em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ah, meus irmãos, todas as vezes que esse assunto me vem assim à mente, é, é, fazendo um parênteses, né, em tudo que a gente está falando aqui, mas Jesus, ele tá ali naquele momento, é o seu último momento. Eu fico imaginando, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu fico imaginando que, sabendo já da sua morte, sabendo de tudo que ele iria passar, como é que estava o coração de Jesus naquele dia? Será que ele estava nervoso? Será que... Não, o que estava passando na cabeça de Jesus? Porque nós estamos falando de um Cristo que estava 100% homem, sim ou não? Sim. Ele era homem, ele tinha sentimentos. Fome, frio, calor, nervosismo, medo, enfim, ele era homem. E aí a história vai nos ensinar que ele para, e a gente sabe, né, que o ato de lavar os pés era sempre feito pelo menor da casa. Então, quem é que lavava os pés? O escravo, né? O menor da casa era o que lavava os pés. Então, existe uma bacia de água ali e 1 minuto de silêncio. Quem é que vai lavar o pé de quem aqui? Eu imagino a cabeça de Pedro falando assim, cara, eu não vou lavar ninguém, não. Não lava o pé, não. João falando assim, eu sou o discípulo amado, imagina que eu vou lavar o pé de alguém? E aí, gente, o Criador do universo, aquele que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aquele que esteve com Abraão, aquele que caminhou sobre as águas, ele se ajoelha no maior ato de humildade e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E aí existe aqui uma lição muito poderosa, porque quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz assim, não, Jesus, você não vai lavar os meus pés. E a gente sabe que o que Pedro estava fazendo ali era puxar o saco de Jesus, sim ou não? Imagina, meu mestre, que você vai lavar os meus pés? E aí Jesus olha para ele e diz assim, se você não me deixar lavar os seus pés, eu não tenho nada contigo. Então, assim, às vezes a gente quer andar com gente que bajula a gente. É verdade. A gente quer andar com gente que puxa o saco. A gente quer andar com gente que concorda com o que a gente fala. Mas aquele que quis bajular Jesus naquele momento, Jesus disse assim, não, então você não tem parte comigo se você não me deixar lavar os seus pés. E a segunda lição mais poderosa, ele lavou os pés de Judas, meus irmãos. Eu não sei a cabeça de vocês, mas nesse momento eu começo a pensar se eu sou crente mesmo, cara. Sabe por quê? Vocês vão concordar comigo, nós pastores, pelo tempo que a gente caminha com as ovelhas, a gente fica bravo, porque se não gosta daquilo, se a ovelha vai em outro lugar, a gente fica nesse sentimento. E Jesus, como você disse aqui, né, meu irmão? O pastor dos pastores, ele se ajoelhou e ele lavou os pés de quem ele sabia que ia traí-lo. Aí, rapaz. Meus irmãos, todas as vezes que eu penso no ministério pastoral assim, essa cena vem na minha mente, eu penso, eu sou uma criança ainda. Eu preciso aceitar Jesus, eu preciso me batizar de novo, porque sabe, quantos pastores a gente conhece, de novo, né? Entra em depressão quando uma família vai embora, perde esperança, cria-se um tumulto, e ele, o que hoje está à direita do Pai, ele lavou os pés de Judas, meus irmãos. E nem jogou uma indireta, né? Não falou nada, né? Com Pedro ele falou, com Judas ele não falou nada, né? Você tá entendendo? Isso eu falo assim, quer uma lição pastoral na sua vida, pega esse versículo, mastiga ele, pega essa parte, né, da história de Jesus e mastiga ela todos os dias.
Porque nela tá a nossa lição como... E não só para pastores, mas estou falando aqui com líderes de jovens, líderes do Ministério de Kids, líderes da diaconia, líderes de células. Gente, coisa mais poderosa que existe dentro de uma comunidade são as células, né? A igreja nas casas. E é muito interessante. Eu gosto de pensar nisso. Vê se vocês concordam com o meu raciocínio. A igreja nas casas é o princípio em que tudo foi criado, sim ou não? Exato, Jesus não tinha templo, ele não entrava lá nas sinagogas, ele se reunia com as pessoas nas casas, sim ou não? Nas casas. exato. Então, a igreja nas casas é o início de tudo. E também é o fim, quando a igreja vai ser perseguida. Porque eles iam Então, nas casas, né? Pegavam as pessoas nas casas, rapaz. Seja você pré, pós-tribulacionista, tudo vai terminar com as igrejas nas casas. Nas casas. Então, você que é líder de célula, você precisa entender, Jesus lavou o pé de Judas. Você que é líder do louvor, você precisa entender, Jesus lavou os pés de Judas. Então, meu irmão, não interessa o problema que você está vivendo no seu ministério. Jesus lavou os pés de Judas. Aí, o seu problema fica 100%. Pequeno, nada. Eu estou tendo uma experiência, o pastor falando com relação às células, eu estou tendo uma experiência de ter uma célula aqui em casa, né? O pastor Joelson, que é o que está à frente da célula, né? Mas eu e minha esposa somos os anfitriões. E parece que a vida muda, né? Há uma operação, há algo diferente, né? Quando as pessoas chegam e ali você recebe, e é uma coisa tremenda, Então, às vezes, a pessoa ela não tem a dimensão exata do que é você estar reunido numa casa com irmãos, e aquilo que o pastor falou. Jesus iniciou a igreja aí, e os apóstolos deram continuidade, né? A casa reunia na casa de Priscila e Áquila, que tinha culto, e foi para lá que Apolo, que não tinha a experiência do batismo com o Espírito Santo, a gente estava conversando isso da outra vez, eu sei que é o batismo de João, então vem para cá, vem para a célula, que você vai aprender o que é o batismo com o Espírito Santo. Então, assim, olha como é que as coisas mudam, né? E ela toma uma dimensão que às vezes a gente não consegue entender, né, pastor? Não, a célula nas residências, ela é capaz de fazer o que a igreja, no caso estou dizendo, né, o nosso culto ali, né, o prédio, ele não consegue fazer. Você não consegue olhar na face, ouvir cada um dos irmãos. Na célula você consegue. Seja independente da visão, né, que as denominações têm de células, todas elas normalmente têm um limite de número, né, até por causa da capacidade da casa das pessoas. Então você tem uma relação mais próxima com as pessoas. E dentro de uma célula, você tem diversos setores da vida de uma pessoa sendo atingidos. Você tem a pessoa que está indo visitar, e que um exemplo que a gente tem aqui na Inglaterra, a maioria dos brasileiros que estão aqui estão em trabalhos que exigem presença no final de semana. Isso é uma realidade para todos nós. Sim. Então, assim, poxa, quer dizer, eu sou um cristão, por causa do meu trabalho, da minha vocação, que é abençoada por Deus, eu não consigo frequentar um culto de final de semana, eu não consigo ouvir a palavra, eu não consigo ter comunhão? Não, eu consigo. Eu consigo ir numa casa durante a semana. Eu consigo ser alimentado, eu consigo expor as minhas dificuldades. Aí você tem esse primeiro indivíduo sendo atingido. O segundo indivíduo é aquele que, talvez por uma timidez, não conseguiu, ou até por causa do tamanho da comunidade, ele não conseguiu ter acesso ao pastor local, mas ele está com uma dificuldade, ele precisa resolver um problema ali, sabe, no casamento, com os filhos, e aí ele tem o líder de célula ali sentado na frente dele, né? Então você tem esse segundo indivíduo sendo atingido. E o terceiro, que eu falo também que é muito poderoso, nós aqui na Lagoinha chamamos de anfitrião, né? Que é as pessoas que recebem a célula na sua casa. E aí é o seguinte, meu irmão, enquanto a arca esteve me fugiu o nome de onde a arca ficou,
Obed-edom. Enquanto a arca ficou na casa de Obed-edom, o que aconteceu com a casa de Obed-edom? Prosperou, né? Prosperou, ela foi abençoada. Olha, eu não conheço nenhum anfitrião que diz assim, olha, depois que a célula começou na minha casa, deu tudo errado. Né? A gente tem, obviamente, aquele novo convertido, que às vezes está arrumando a casa, né? E aí, quando a presença de Deus chega ali, os capetaiada precisam ir embora. Então, existe... Mas eu, pelo menos, durante toda a minha trajetória, eu desconheço uma pessoa dizer assim, olha, pastor, eu abri uma célula na minha casa e desde aí minha vida só andou para trás. Eu não sei se os irmãos já tiveram esse relato alguma vez, mas a célula, ela tem esse poder de atingir todas essas áreas. Eu tive uma experiência muito grande sendo o anfitrião de célula. Eu fiquei mais ou menos 1 ano sendo um anfitrião. E era interessante isso que o senhor está falando, que o legal é que desde de manhã a gente já tentava criar um ambiente dentro de casa. Tipo assim, às vezes eu estava em casa, eu com minha esposa, surgiu alguma situação assim que ia dar bem, falou, opa, hoje a gente tem célula. O ambiente, vamos deixar para brigar amanhã. Dia de paz, aí bota um louvor baixinho. Nossa, é muito bom. Realmente é muito bom. Eu acho que ainda tem um outro grupo de pessoas, pastor, que são pessoas que muitas vezes têm uma resistência à igreja. Eu vejo muito isso acontecendo na minha célula, que eu lidero. Pessoas que às vezes têm uma resistência à igreja, que você vai chamar, vamos na igreja comigo, ela já cria uma resistência para essa igreja. Aí você fala, não, vamos lá na casa, vai ter uma comunhão depois, vamos ter um compartilhamento, depois vai ter uma comunhão, vamos ter um alimento lá. A pessoa ela vai com menos pedras na mão, ela vai com menos resistência, ela ouve. Aí depois de 2, 3 semanas, ela fala assim, poxa, agora eu quero ir no culto também, conhecer. Quando ela vai no culto, ela já está ambientada com a igreja, ela já conhece um grupo de pessoas ali na igreja, que ela já viu na célula, assim, as músicas, ela já conhece um pouco o ambiente das músicas. Então, assim, prepara para um novo convertido para a igreja, sabe? Eu vejo esse lado também muito interessante na célula. Não, é poderoso, um movimento poderosíssimo. Agora, eu gosto muito do detalhe do que é tímido e às vezes ele na igreja ele fica no cantinho lá, ele não fala nada, não se expõe pelo tamanho, às vezes, igual o pastor da congregação, mas você traz ele para dentro de casa, né, para dentro da sua casa, né, do anfitrião, e no compartilhar da palavra, porque na igreja ele ouve, né, ele só ouve. Mas quando ele vai para a célula, ele tem a oportunidade de falar um pouquinho. E uma das células que nós conversamos, que eu participei na célula anterior, né? Tinha uma senhora e ela começou, aí estava falando sobre o perdão, e ela abriu o coração dela de uma forma tal que ela começou a expressar aquilo que ela nunca expressaria dentro de um ambiente de igreja. Mas ela estava numa casa com algumas pessoas e ela pôde abrir o coração dela, assim, ó, eu estou com essa dificuldade com um familiar meu e aconteceu isso e me deixou... Então, assim, quando que essa pessoa falaria isso? No ambiente de igreja? Nunca. Mas na célula, ela teve a oportunidade de falar e, com certeza, Deus operou e tirou aquele sentimento dela. Então, olha a bênção que a gente consegue alcançar com esse entendimento, né? com a igreja indo às casas. Né? É verdade, é verdade. Mas, pastor,